Você já se perguntou por que a pessoa mais inteligente do mundo permanece desconhecida para a maioria? Em uma sociedade impulsionada por expectativas e sobrecarregado por pais exigentes, mesmo sendo o indivíduo mais inteligente da história não é suficiente para se proteger das duras realidades da vida. Junte-se a nós neste vídeo cativante enquanto mergulhamos na vida trágica de um indivíduo notável cujo brilho foi ofuscado pelo peso das pressões sociais. Prepare-se para ser tocado e esclarecido à medida que descobrimos a história não contada do homem que desafiou todas as probabilidades, apenas para ser esquecido pelo mundo. Para uma compreensão abrangente da vida de William James Sidis, é válido explorar brevemente a figura de seu pai, Boris, cujo papel na educação do filho foi crucial. Boris Sidis nasceu em 1867 na Ucrânia, na época parte do Império Russo, em uma família judia. Aos 17 anos, foi detido juntamente com outros estudantes por instruir camponeses a ler, transgredindo as leis do czar. Após 2 anos na prisão, com extensos períodos de confinamento solitário, imigrou para os Estados Unidos desacompanhado de sua família, tendo apenas alguns amigos como companhia. Na época, tinha 20 anos e enfrentava dificuldades financeiras. Em Nova York, trabalhou em fábricas e, aproveitando sua proficiência em várias línguas, ministrou aulas particulares de inglês a imigrantes para sustentar-se. Uma de suas alunas foi Sara Mandelbaum, uma jovem russa. Boris e Sara se apaixonaram, e ela, ciente da notável capacidade intelectual do parceiro, o encorajou a buscar educação universitária. Casaram-se em 1892, e no mesmo ano, Boris ingressou na Universidade de Harvard, onde obteve bacharelado em artes e doutorado em ciências e medicina. De acordo com Boris, foram os períodos prolongados de isolamento na prisão que contribuíram para o aprimoramento de seu raciocínio, resultando em suas notáveis habilidades acadêmicas. Independentemente disso, tornou-se psicólogo associado do Instituto de Patologia dos Hospitais de Nova York, escrevendo vários livros e artigos, especialmente sobre psicologia anormal. Ele também desenvolveu um método para tratar psicoses funcionais. Em 1901, aceitou a posição de diretor do laboratório psicopático do Hospital Materno-Infantil de Nova York e posteriormente estabeleceu seu próprio sanatório em Portsmouth, focado no tratamento de doenças neurológicas. Em 1º de abril de 1898, nasceu o primeiro filho de Boris Sidis, William James Sidis, que será o protagonista do nosso vídeo de hoje. Como já discutido, seu pai era um erudito com vasta formação acadêmica, experiência no ensino, especialização em psiquiatria e psicologia. Ele escolheu aplicar suas próprias abordagens psicológicas na criação de William, carinhosamente chamado de Billy, com o objetivo de cultivar uma elevada capacidade intelectual nele. Em 1911, o pai de William publicou um livro sobre psicologia educacional intitulado Filisteu e Gênio, no qual advogava contra a educação baseada no medo, argumentando que tal abordagem poderia resultar em diversas doenças mentais na vida adulta. Boris Sidis recomendava despertar a curiosidade natural da criança desde cedo, estimulando-a por meio da interação com adultos bem instruídos. Ele afirmava que nunca era cedo demais para os pais começarem a orientar as mentes de seus filhos na direção certa. Os pais de William começaram cedo com Billy, pendurando blocos de letras em seu berço. Aos 6 meses, ele já começava a pronunciar suas primeiras palavras. Alegadamente, aos 3 anos, ele lia obras de Homero em grego, não em inglês. Seus pais adotaram uma abordagem que tratava o pequeno Billy como um adulto desde bebê, incentivando-o a aprender de forma autônoma. Aos 4 anos, ele dominava a digitação em inglês e francês, absorvendo o conhecimento em um ritmo notável. Contrariando a crença predominante da época, que via a inteligência como algo inato e herdado, os pais de William atribuíam sua notável inteligência à educação, não à predisposição genética. Em uma época em que muitos psicólogos consideravam a inteligência como algo hereditário, a metodologia educacional de Boris Sidis desafiava esse pensamento convencional. Ele defendia a educação domiciliar e a estimulação precoce, enfrentando críticas e desafiando a visão tradicional de que as crianças nasciam inteligentes ou estúpidas e pouco poderia ser feito para alterar essa predisposição. O debate sobre qual abordagem educacional estava correta continua até hoje.
Embora seja amplamente aceito que a estimulação precoce e o ambiente desempenhem um papel fundamental no desenvolvimento das capacidades intelectuais de uma criança, poucos discordam que esses fatores também têm uma base fisiológica. Por mais que se estimule e tente ensinar um bebê desde o dia em que nasce, é improvável que ele consiga ler jornal com 1 ano e meio de idade, a menos que seu cérebro tenha uma estrutura biológica extraordinariamente precoce para essa tarefa, indicando um talento inato. Retornando ao pequeno Billy, que deixamos digitando em francês aos 4 anos de idade, ele aprendeu a ler e escrever de maneira única. Assim como aprendeu a comer por dedução, Billy compreendeu a estrutura da linguagem não por memorização de palavras, mas pela compreensão fundamentada da estrutura linguística. Por exemplo, formando palavras com blocos de madeira, ele deduziu, com orientação de sua mãe, que poderia substituir letras para criar uma nova palavra. Ele também percebeu que alterar a ordem das palavras modificava o significado da frase. Aplicando esse método, aprendeu diversas línguas, incluindo alemão, russo, hebraico, turco, armênio, latim, além de grego e francês, como mencionado anteriormente. Inovou ao criar sua própria linguagem, chamada de Vendergood. Suas habilidades não se limitavam à linguagem. Aos 5 anos, inventou uma fórmula matemática que permitia determinar o dia da semana de qualquer data histórica. Seus pais o incentivavam a adquirir conhecimento a qualquer hora do dia. Ao deitar-se, em vez de histórias infantis, Billy ouvia mitos gregos, expandindo seu conhecimento não apenas sobre a cultura clássica, mas também sobre os nomes dos planetas e estrelas. Cercado por livros, não possuía brinquedos, e sua única atividade recreativa era andar de bonde quando levado ao museu, biblioteca ou zoológico pelos pais. Frequentou a escola primária, concluindo todos os cursos em menos de 1 ano. Concluiu o ensino secundário em apenas 1 mês e meio. Aos 9 anos, seu pai tentou matriculá-lo na Universidade de Harvard, mas foi recusado devido à sua idade, considerado emocionalmente imaturo para a vida no campus. Finalmente, em 1909, aos 11 anos, ingressou em Harvard, tornando-se a pessoa mais jovem a entrar na universidade. O New York Times zombou dele como resultado de um experimento científico de forçamento. No entanto, suas habilidades se destacaram quando, no ano seguinte, aos 12 anos, deu uma palestra no Harvard Mathematics Club sobre o espaço quadridimensional, uma extensão matemática do espaço tridimensional convencional. Norbert Wiener, outro prodígio presente, considerou a palestra notável, descrevendo-a como o triunfo dos esforços sem a ajuda de uma criança muito inteligente. No entanto, após essa conquista, Billy adoeceu e passou meses afastado de Harvard, gerando especulações na mídia sobre um possível colapso mental devido à pressão e ao esforço intenso em seus estudos e na redação de um livro sobre gramática latina e grega. O constante interesse da imprensa alimentou expectativas excessivas e críticas ao modelo educativo de seus pais. O retornar ao campus universitário após se recuperar, ele foi percebido como um esquisito pelos colegas, desprovido de graças sociais e notavelmente mais jovem. Sua primeira palavra aos 6 meses, porta, talvez sugerisse um desejo inicial de socialização. Essa dinâmica familiar e as peculiaridades de Billy revelam uma narrativa intrigante que exploraremos mais adiante, incluindo a história de sua irmã Helena. Sid graduou-se em bacharelado em artes cum laude em 1914, aos 16 anos. Em entrevista ao Boston Herald, expressou o desejo de viver uma vida perfeita, caracterizada pela reclusão, e afirmou não ter atração por mulheres, decidindo permanecer celibatário. Optou por não casar, uma decisão que atribuiu à sua aversão por multidões. A visão de uma vida perfeita para Sides fica mais clara ao ler um texto que ele escreveu aos 15 anos, intitulado Constituição da Comunidade de Hesperia. Esta era a imaginária carta magna de uma sociedade utópica onde a cidadania dependia de um teste de inteligência, era proibido casar, mas era legal ter vários parceiros simultaneamente. Essas ideias talvez reflitam sua aversão à personalidade dominadora de sua mãe, que o supervisionou intensamente durante a infância. A Constituição de Hesperia determinava que as crianças não seriam criadas por seus pais, mas designadas a um tutor do mesmo sexo. Após sua graduação em Harvard, Sides mudou-se para Houston, onde assumiu o cargo de professor de matemática no Rice Institute, precursor da atual Rice University.
No entanto, seus alunos não o levaram a sério, fazendo piadas sobre ele. Com apenas 17 anos e habilidades sociais limitadas, enfrentou dificuldades. Além disso, ao longo de sua infância, seus pais haviam priorizado seu desenvolvimento intelectual, negligenciando tarefas básicas como ensinar a amarrar sapatos ou manter uma higiene pessoal adequada. Como adulto, sua aparência era frequentemente descuidada, e ele não dedicava muito tempo a cuidados pessoais. Sua passagem pelo cargo durou apenas 8 meses, após os quais retornou a Harvard para iniciar os estudos de direito. Contudo, desistiu quando estava prestes a concluir o curso, uma decisão que, é claro, desagradou sua mãe. Na época, a Primeira Guerra Mundial estava em curso, e Sidis, que era contrário à guerra, recusou-se a se registrar para o alistamento militar. Por sorte, o conflito encerrou-se pouco após sua recusa, evitando que fosse para a prisão. Entretanto, sua sorte mudou quando participou de uma manifestação em Boston no 1º de maio, em apoio aos direitos dos trabalhadores, que se tornou violenta. Durante sua breve estadia na prisão, Sidis fez uma descoberta surpreendente: desenvolveu uma atração por mulheres, especialmente por uma jovem irlandesa chamada Martha Foley, por quem se apaixonou. Sentenciado a 18 meses de prisão conforme a lei da sedição, seu pai negociou com o promotor para mantê-lo fora da prisão enquanto um recurso estava em andamento, concordando com seu confinamento no hospital psiquiátrico de propriedade da família. Sidis passou um ano lá, sujeito à autoridade de seus pais, que buscavam reformá-lo. Apesar das ameaças de transferi-lo para um asilo, caso não mudasse, Sidis partiu para Nova York, procurando empregos simples e não intelectualmente exigentes. Em Nova York, Sidis encontrou Martha Foley, seu grande amor, e tiveram um breve relacionamento, marcado por um beijo. No entanto, Martha deixou claro que não haveria mais nada entre eles. Essa rejeição amorosa deixou uma marca duradoura em Sidis, e ele carregou uma foto dela no bolso pelo resto de sua vida. Quando seu pai faleceu de hemorragia cerebral, Billy tinha 24 anos. De acordo com Amy Wallace, ele decidiu não comparecer ao funeral para evitar encontrar sua mãe, a quem guardava um profundo rancor pela maneira autoritária como foi criado. Infelizmente, mãe e filho nunca se reconciliaram. Durante alguns anos, Sidis dedicou-se à escrita sobre uma variedade de tópicos, como a história da colonização humana nas Américas desde a pré-história ou um tratado sobre métodos para aumentar a utilização do transporte público, especialmente o bonde, que foi a única diversão de sua infância. Em 1925, publicou um livro intitulado O Animado e o Inanimado, onde previu a existência de regiões do espaço que desafiavam a segunda lei da termodinâmica e operavam em uma direção temporal oposta à nossa. Contudo, esse trabalho foi ignorado nos círculos acadêmicos, e ele nunca mais escreveu sobre matemática, física ou cosmologia, contrariando a previsão de Comstock sobre o menino prodígio que um dia lideraria a ciência matemática e astronômica. Como mencionado anteriormente, Sidis assumiu diversos empregos simples em Nova York, sempre tentando esconder sua inteligência dos colegas. A imprensa, no entanto, continuava a observá-lo, adorando contar histórias sobre o prodígio que agora trabalhava por um salário médio, como qualquer outro. Sempre que alguém o reconhecia, ele mudava de emprego para evitar atenção indesejada. Sidis tentou manter sua vida longe da matemática, mesmo quando foi persuadido por seus patrões em uma empresa ferroviária a resolver problemas técnicos. No entanto, em uma ocasião, ele foi encontrado chorando, confessando que não suportava a ideia de fazer matemática. Até mesmo recusou uma oferta de seu primo, um dentista, equivalente a $55.000 para resolver um problema matemático relacionado ao alinhamento dentário, mesmo que não fosse particularmente complexo. A reputação de William Sidis como o homem mais inteligente da história baseia-se principalmente em seu QI, estimado entre 250 e 300, segundo Abraham Serling, ex-diretor do Aptitude Testing Institute da cidade de Nova York. Para contextualizar, o QI estimado de Albert Einstein e Stephen Hawking estava em torno de 160, enquanto a média de uma pessoa comum varia entre 90 e 110. Os dados sobre o QI de William Sidis, proclamados por Abraham Serling em seu trabalho de 1946 intitulado Psicologia para Milhões, foram publicados pela irmã de Sidis, Helena.
Segundo ela, alguns anos antes da morte de Billy, ele passou por um teste de inteligência com um psicólogo não identificado, que estimou seu QI entre 250 e 300. Para esclarecimento, a irmã de Billy, Helena, nasceu 10 anos após ele, e seus pais não a educaram com a mesma intensidade. Segundo seu próprio testemunho, seu pai estava tão cansado de Billy que não queria se dedicar à educação de Helena. Foi seu irmão quem a ensinou a ler e a escrever. Helena, admirando o irmão, pode ter exagerado ao contar a Abraham Serling sobre o QI muito alto de Billy. Em 17 de julho de 1944, William Sidis faleceu em Boston devido a um derrame, aos 46 anos. A notável inteligência e o potencial daquela criança prodígio, William Sidis, nunca chegaram a se materializar nos frutos esperados por seus pais e pela sociedade. Surgem questionamentos éticos sobre se ele tinha alguma obrigação moral com os outros devido à sua genialidade. Deveria ele ter feito grandes avanços por uma sociedade que não o tratou bem e da qual ele não gostava? Diante dessas indagações, outra questão se apresenta: o que teria acontecido com a vida daquela criança se não tivesse alcançado a habilidade de ler jornais com apenas 1 ano e meio? Talvez, se ele não tivesse demonstrado precocemente suas habilidades, seus pais poderiam ter desanimado de uma educação tão intensa, ou ao menos não teriam mantido expectativas e pressões tão elevadas sobre ele. Surge a possibilidade de que o erro dos pais tenha sido subestimar a importância das habilidades sociais no caminho para o sucesso, ou negligenciar a felicidade como principal objetivo na vida de seu filho. A história de William Sidis, embora não tenha resultado em grandes contribuições científicas, proporciona uma fonte rica para reflexão. A pergunta final é dirigida aos espectadores: o modelo educacional dos pais de William Sidis foi adequado, mesmo que não tenham alcançado os resultados esperados? Convidamos vocês a compartilharem suas opiniões nos comentários. E se desejarem explorar mais histórias interessantes, não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.